Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula em vídeo. Conforme a gente combinou, a gente está aqui para fazer um pouco aí das atividades, para dar uma força aí no entendimento das atividades que a gente passou, dado que o prazo foi estendido aí até a semana que vem. Então, não vamos perder tempo não, vamos começando. Então, vou começar a apresentar aqui para vocês. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo é passar rapidamente aqui sobre alguns conceitos que a gente já conversou, alguns deles aí sobre o balanço, principalmente a gente já conversou em aula, outros estão no material que eu disponibilizei para vocês para apoiar nas atividades aí de contabilização, mas a gente vai dar uma passada rápida aqui nesses materiais e vai para as atividades, tá bom? Então vamos começar. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa importante, vamos repassar aqui rapidinho a composição do balanço patrimonial. O balanço ele se compõe no ativo, no passivo e no patrimônio líquido, sendo que o patrimônio líquido, o valor do patrimônio líquido tem que ser equivalente à diferença entre ativo e passivo. E aí é legal a gente pensar que sempre lembrar o seguinte: ativo circulante são os nossos ativos mais líquidos, ou seja, aqueles que se transformam em dinheiro com mais velocidade. Os ativos fixos são aqueles que a gente acaba aí, utilizando no longo prazo. Tem muito a ver com a estrutura da empresa e com a viabilidade da operação, né? A mesma coisa se aplica para o passivo circulante, são as dívidas de menor prazo, aí, de curto prazo. As dívidas de longo prazo, o próprio nome já explica. O patrimônio líquido é o que resta de fato aí de patrimônio da empresa numa eventual liquidação aí, tá? É o que seria aí de fato a propriedade do sócio. A escrituração contábil. O que é a escrituração contábil? A escrituração contábil basicamente é a atividade de registro das transações das empresas. E aí a gente tem uma série de documentos contábeis nos quais a gente faz esse registro e esses documentos são consolidados aí no balanço patrimonial e no DRE, beleza? Super importante. Partida dobrada, a regra de ouro que não pode ser quebrada, tá? O que a partida dobrada define? Ela define o seguinte, que para cada débito sempre existe um crédito e vice-versa. Então, também para cada crédito também sempre existe um débito. Por que isso? Porque, de fato, é assim que as coisas acontecem. É assim que a gente garante que os registros das transações da empresa sejam completos. Não existe dentro de uma empresa uma ação que seja isolada que não tenha efeito. Tá? Se você faz uma compra, você está trocando dinheiro por um bem. Ou seja, tem a entrada do bem por um lado, tem a saída do dinheiro pelo outro. Tá? Ou você está trocando aí esse bem por um compromisso de pagamento mais para frente, ou às vezes até por uma permuta. O ponto é que todo lançamento, toda transação, ela sempre vai ter dois lados. Então, essa partida dobrada ela não é opcional. Tá? Algumas pessoas que me mandaram aí o exercício de contabilização, me mandaram alguns lançamentos só com o crédito ou só com o débito. Não dá, tá? É uma responsabilidade e inclusive, uma responsabilidade legal do contador garantir que todos os lançamentos sejam feitos através de partida dobrada. Sempre um débito e um crédito, tá? E aí, para a gente entender um pouco melhor essa coisa do débito e crédito, vamos para a definição deles. O débito representa algo que se tem ou se adquire, ou seja, o débito ele é algo que está ali se tornando um bem da empresa, ali um direito da empresa, tá? Enquanto o crédito é a fonte desse débito. E aí, aqui a gente então já tem uma definição importante que é a seguinte: o ativo, para aumentar uma conta do ativo, você faz um débito, para aumentar uma conta do passivo, você faz um crédito. E aí isso parece um pouco esquisito, né? Dado que os ativos são os direitos e os passivos são as obrigações, fica estranho a princípio você pensar que o débito
aumenta o ativo e o crédito aumenta o passivo. Como é que a gente pode enxergar isso de uma forma mais fácil? Primeiro ponto, por que o ativo ele aumenta com um débito? A gente falou disso na primeira aula ao vivo, mas o ponto é que tudo que é da empresa, na verdade, não é da empresa. No limite, tudo que é da empresa é dos sócios da empresa. Então, por isso que aquele ativo ele tem uma natureza devedora. Tá? É isso que a gente diz. E aí, uma outra coisa que a gente pode conversar aqui, que fica um pouquinho mais fácil de entender, é o seguinte. O crédito é a fonte do débito, ou seja, o crédito é o que está viabilizando aquele débito, a aquisição daquele bem. Pensa no seguinte, quando você faz um empréstimo com o banco passa a ser um credor seu. Tem um crédito com você. Então, a sua dívida está gerando um crédito de alguém. Um crédito que alguém tem com você. Esse é o conceito. Então, é um pouquinho contraintuitivo, mas é uma coisa importante de se saber. É assim que funciona na contabilidade e assim, se você não lembrar dessa explicação que eu acabei de te dar, não tem problema, decora, tá? Decora que funciona. Muita gente acaba... Eu mesmo, quando comecei a trabalhar com contabilidade, eu decorei isso, até que um dia isso começou a ficar um pouco mais natural. Mas dá para decorar, que no ativo, quando você aumenta o ativo é um débito, quando você aumenta o passivo é um crédito, beleza? Então vamos dar uma olhada nisso aí na prática, tá? Então vamos pensar aqui o seguinte, toda transação comercial é uma troca de recursos. Tá? Então, assim, quando um feirante vai lá e entrega um tomate para o cliente está entregando o dinheiro para o feirante, ou seja, o tomate ele era um recurso do feirante, estava no estoque do feirante. O dinheiro era um recurso do cliente, que o cliente, que estava no caixa do cliente, o cliente trocou por um tomate. Então, aqui a gente tem uma troca de recurso. Tá? Esse é um princípio básico aqui. A transação comercial é sempre uma troca de recurso. Então, você sempre vai ter dois lados no lançamento. Tá bom? Nesse caso aqui, a gente está falando que o feirante, quando ele vende o tomate, essa venda vai gerar movimentação no estoque dele e no caixa. Da mesma forma aqui para o cliente também. Vai gerar movimentação no caixa do cliente e vai gerar aí a movimentação no estoque do cliente, que passa a ser no estoque de tomates do cliente também, tá bom? Vamos então olhar um pouquinho mais no detalhe essa transação. Então vamos acompanhar aqui. O feirante começou o dia dele com R$100 no caixa, tá? E com um estoque de tomates equivalente aí a R$75. Tá? Ele tinha 30 tomates no estoque, com preço de venda de R$2,50 cada um. E o cliente dele começou o dia com R$10 no bolso, que é o caixa dele, né? E sem nenhum estoque de tomate, sem nenhum tomate no estoque, mas ele precisava de tomate para comer. Então ele vai para a feira e vai comprar 2 tomates pelo preço de R$2,50 cada. Então, assim, vamos recapitular aqui. Então, começo do dia. O feirante tem R$100 em caixa, R$75 em estoque de tomate. O cliente tem R$10 em caixa, nenhum estoque de tomate. E vai comprar 2 tomates por R$2,50 cada. Ou seja, vai comprar aí 2 tomates por R$5 do feirante. Quando a transação acontece, como é que ficam as coisas agora? Então vamos lá. O estoque do feirante foi reduzido em R$5 e o caixa dele foi aumentado em R$5 também. Tá? Ou seja, lembrando aqui que o ativo é de natureza devedora e a gente está falando aqui de duas contas do ativo, que é o estoque e o caixa, o que aconteceu aqui? Então vamos lá. Diminuiu o estoque do tomate do feirante, ou seja, ele foi creditado em R$5. Aumentou o caixa do feirante em R$5, ou seja, o caixa do feirante foi debitado em R$5, passou a 105. Então ele começou o dia com 100, debitou 5, foi para 105 o caixa dele. O estoque ele começou o dia com 75, creditou 5, foi para 70, tá bom? Do lado do cliente, o que aconteceu? Começou o dia com 10 em caixa,
pagou 5 para o feirante, então creditou 5 do caixa, reduziu para 5. O estoque dele era 0, só que aí entraram os 2 tomates, valendo R$5. O estoque dele foi debitado aí em R$5 e passou para R$5. Beleza? Então, é isso que aconteceu. Aqui a gente consegue ver aí de forma clara a movimentação de crédito e débito. Estes slides que eu estou utilizando estão disponíveis no Ava, eu já tinha colocado eles lá junto com as atividades em Excel. Leiam, ele é útil. Tem mais uns 2 ou 3 exemplos lá de transação para vocês acompanharem, para entender essa movimentação. É bacana para vocês entenderem e vai ajudar com o desenvolvimento das atividades aí. Beleza? Então, vamos agora para a atividade de contabilização, de fato. Vamos lá, então, gente, para a nossa atividade aí, né, de contabilização. Então, o que a gente está falando aqui? 4 amigos que se juntaram aí para abrir uma fábrica de chocolate. Não vão contratar funcionários a princípio. Vamos acompanhar a jornada deles aí, então, e a contabilização dessa jornada aí, desde a abertura aí até as primeiras vendas. Aí aqui, gente, colocar aqui alguns pontos que são importantes. O primeiro deles, voltando, como acabei de falar na explicação conceitual agora há pouco, crédito e débito são obrigatórios e não opcionais. Não existe lançamento só de crédito ou só de débito. Você sempre vai ter que fazer os dois, tá bom? Por isso que eu já deixei aqui no exercício um espaço para você escolher uma conta de débito e uma de crédito para cada uma das movimentações. Então, o que a gente tem que entender aqui? Primeiro princípio, sempre tem um débito e um crédito. Para a gente poder definir o que vai creditar e o que debitar, tem que entender a natureza da operação. Você tem que olhar para aquela operação, avaliar e entender aonde ela está mexendo. E aí, é uma questão aí de exercício, de um pouco de prática, de você entender aonde você está mexendo. Então, quando você faz no exemplo que a gente olhou agora da feira, quando o feirante faz a venda, ele está recebendo dinheiro na hora e está tirando os tomates do estoque dele para entregar para o cliente. Então, assim, é a venda do tomate. Isso está mexendo no estoque dele e está mexendo no caixa. Então, assim, a gente está ali, esses dois movimentos estão ligados e relacionados, eles não são independentes. Um é consequência da outra. Então, em consequência dele entregar o tomate, ele está recebendo dinheiro. E aí é importante vocês terem em mente que toda transação, toda movimentação dentro da empresa vai acontecer dessa mesma forma. Sempre vai ter uma relação de recursos aí se movimentando de forma dependente. Tá? Então, por isso que a gente sempre tem que colocar o débito e o crédito, por isso que essa regra da partida dobrada existe. E aí, como eu disse, não é opcional. Você tem sempre que procurar entender o outro lado ali daquela operação, o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o nosso primeiro caso aqui. Então, o que a gente olha aqui para esses caras, antes de a gente olhar aqui para os nossos lançamentos, como eu indiquei aqui no enunciado do exercício, a gente tem aqui um modelo de balanço super resumido, mas que aponta aqui quais são as contas que a gente vai usar, para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender aí a movimentação que a gente está fazendo. Então, o primeiro ponto aqui é a injeção de capital aí pelos sócios na abertura da empresa. Então, cada um dos sócios está depositando R$100 mil aí na conta da empresa, certo? Ou seja, acabou de abrir a porta, não tem nada na empresa. Então, cada um vai lá, pega R$100 mil e coloca seus R$100 mil na conta da empresa. O que está acontecendo lá da empresa? Bom, primeira coisa que a gente vê o dinheiro está entrando, então a conta da empresa vai do 0 para 400 mil. Então, vamos lá, está indo para onde isso? É dinheiro? Está disponível quão líquido é isso?
O dinheiro, ele já é a coisa mais líquida que existe, certo? É o bem mais líquido que a empresa pode ter. Ela não precisa transformar em dinheiro porque ele já é dinheiro. Então, assim, olhamos aqui para o ativo, quem é o cara que é o mais líquido? É o caixa. Ou seja, que é, de fato, a conta aí que se adequa quando a gente pensa na conta bancária. Então, assim, ativo, então a gente já identificou qual é a conta aqui que é o caixa. Contas do ativo são de natureza devedora, portanto, quando a gente aumenta o caixa, a gente faz o quê? A gente debita o caixa. Então, a gente vai colocar aqui na conta de débito, a conta caixa, R$ 400.000. Bom, beleza. E aí? A gente não pode deixar isso aqui em branco. Vamos pensar aqui aonde a gente vai estar acreditando. Vamos olhar aqui para o nosso balanço. Esse dinheiro, ele é o quê? O que acontece com o dinheiro? Foi pro caixa da empresa em troca do quê? Ele foi pro caixa da empresa em troca da parte, de parte dessa empresa, de ações dessa empresa, de participação nessa empresa. O sócio foi lá e trocou R$ 100.000 que ele tinha no bolso por um pedaço da empresa. Ou seja, a gente está falando do capital social da empresa, da constituição da empresa, que é esse cara aqui que está no patrimônio líquido. Então, voltando aqui, patrimônio líquido está do lado do passivo. O que está do lado do passivo é de natureza credora, ou seja, quando a gente aumenta, é crédito. Então, essa é a conta. A gente vai colocar aqui no capital social, 400 mil. Beleza? Bom, aí os caras falam, pô, beleza, abrimos aqui a nossa conta, vamos começar a operar, precisamos de um prédio, né, para instalar a nossa fábrica. Puta, vamos. E aí procuraram um prédio, encontraram um prédio por R$ 100.000. Sim, mas é um investimento grande, então, putz, vão começar a pagar agora? Não, a empresa ainda não está operacional, ainda não está gerando caixa, putz, como é que eles vão fazer? Vamos financiar e vamos pedir uma carência. Então, o que a gente tem? Eles estão assinando um contrato, o imóvel passa a ser da empresa, então a empresa passa a ter aquele prédio, tá? Que vale R$ 100.000, só que ela ainda não pagou. E ela não vai pagar no próximo exercício, vai pagar só no outro, vai começar a pagar aqui em 2022. Então vamos avaliar aqui. O prédio já é da empresa, passa a ser nesse momento ativo da empresa, tá? E é um ativo que não é fácil de liquidar. Ela não consegue simplesmente decidir vender e vender de um dia para o outro e transformar em dinheiro. Então, está falando do quê? Ativo fixo. Vamos lá. A conta do ativo fixo que a gente vai escolher é a conta imóveis. Novamente, ativo é de natureza devedora. Então, a gente vai colocar aqui no débito a conta imóveis, o ativo, valor do prédio, R$ 100.000. Vamos lá, gente. O prédio passa a ser, o valor do prédio é R$ 100.000 e agora ele já está em nome da empresa, são os R$ 100.000 que são aí adicionados, debitados aí ao ativo fixo imóveis. Bom, por outro lado, nada de graça, tem esses R$ 100.000 aí que tem que ser pago. E aí, gente, vamos entender uma coisa aqui, porque algumas pessoas me mandaram, fizeram aí uma movimentação de parcelamento, porque eu coloquei aqui que vai ser parcelado em 36 vezes. Assim, gente, não faz diferença em quantas vezes está sendo parcelado, tá? Aqui a gente está tratando de quanto é a dívida, tá? Na contabilidade, a gente não... existem ferramentas para você registrar parcela por parcela, existem, mas assim, não é usual e não é necessário, porque a verdade é a seguinte, o que você contabiliza é simplesmente quanto você deve e à medida que você vai pagando, você vai abatendo dali. Então, você está sempre olhando para quanto você deve e quanto você pagou. O fato disso estar parcelado ou não muda o tamanho da dívida, tá? Então, não existe aqui a necessidade de pensar no parcelamento. Aqui é só um detalhe da operação, porque é assim que as operações acontecem, tá? Mas, assim, não faz diferença em quantas parcelas você vai pagar. Até porque você não sabe, por exemplo, se amanhã você não vai mudar de ideia e pedir para mudar o parcelamento. Ou se depois que você começar a pagar, putz, talvez a empresa tenha aí uma dor de barriga e não consiga.
Tá? Então, assim, o fato aqui é a dívida, tá? Não faz diferença o parcelamento. Então, vamos olhar aqui. É uma dívida que começará a ser paga em janeiro de 2022. Então, vamos lembrar aqui do prazo. O que é o circulante curto prazo? É aquilo que você vai terminar de pagar até o final do próximo exercício. Ou seja, nesse caso, quando a gente está aqui em 2020, o curto prazo é o que vai até dezembro de 2021. Esse cara aqui é 2022, então ele vai ser dívida de longo prazo. Exigível de longo prazo. Escolhemos aqui. R$100.000. É o tamanho da dívida. Não importa em quantas parcelas vai ser. Bom, tenham isso em mente. Não faz diferença. Você tem que ser pelo tamanho da dívida. Você sempre tem que fazer pela integralidade da movimentação que você está fazendo, tá? Vou fazer mais uma aqui e a gente passa para o próximo exercício. Então, nessa aqui. Compra de máquina. A gente está falando aqui de uma compra de máquina, uma máquina no valor de R$30.000. Beleza? Essa máquina está sendo paga como? À vista. Tá? Então, o que isso quer dizer? O dinheiro já está sendo trocado, imediatamente trocando de mão. Tá? Ou seja, já saiu o dinheiro no ato da compra, o dinheiro sai do caixa da empresa e vai para o caixa do fornecedor que está vendendo a máquina. Então, assim, gente, de novo, tem que pensar sempre no tempo. Olhar a transação e como ela está acontecendo na natureza dela. Putz, aconteceu imediatamente, se eu já paguei, não vai virar um contas a pagar, por exemplo. Não vai virar um passivo, tá bom? Vai afetar diretamente na minha liquidez, ou seja, qual é a conta que eu utilizo para tratar de uma movimentação financeira imediata? É o caixa, tá bom? Então, ativo, natureza devedora, quando eu aumento, eu debito, quando eu diminuo, eu credito. Então, o crédito aqui vai ser caixa, no valor de R$30.000. Por outro lado, eu passo a ter um bem, um ativo aqui, e é um ativo que não se liquida do dia para a noite, né? Então, novamente, a gente vê aqui que é um ativo fixo. Qual é a conta correta? Máquinas. Então, o nosso débito vai ser aqui em ativo fixo máquinas, no valor de R$30.000. Beleza? Eu acho que com esses 3 exemplos aqui dá para vocês seguirem, mas então, só recapitulando aqui os pontos mais importantes. Primeiro, sempre tem débito e crédito. Não existe só débito ou só crédito. Segundo, você tem que olhar para aquela. Segundo, desculpa, voltando. Sempre pelo valor integral da operação. Tá? Você não contabiliza parcelas, você contabiliza o total da operação. E aí, o terceiro ponto é, qual é o outro lado dessa operação? O que está acontecendo? Eu estou recebendo uma máquina, mas o que acontece em troca dessa máquina? Sempre pensa na troca. O que está acontecendo do outro lado? Sempre tem alguma coisa acontecendo do outro lado, então você tem que identificar o que é. Beleza? Acho que a partir desses 3 aqui, vou fazer mais um já. Com os pontos já bem explicados aqui, acho que vale a pena fazer mais um. Então, assim, gente, vamos lá. Venda de chocolates aqui no prazo de um mês, 1.500 unidades a R$2 cada, com prazo de recebimento para 30 dias. Então, a venda está acontecendo, o produto já foi entregue, mas vai receber daqui a 30 dias, beleza? Então, assim, o que a gente mexe aqui? Vamos olhar. Então, a gente tem, de um lado, o dinheiro da venda e do outro, o produto, certo? Então, a gente está mexendo onde? A gente está mexendo em estoque. Na hora que a gente entrega o produto, a primeira coisa que aconteceu foi entregar o produto. Então, a gente vai mexer no estoque. O nosso estoque é uma conta do ativo, estoque de produtos prontos. Diferente de estoque de consumo, que são os de insumos, que são os insumos que a gente vai usar para produzir, tá, gente? Bom,
se é uma conta do ativo, quando eu reduzo o meu volume de estoque, eu faço o quê? Eu credito. Então, aqui eu vou escolher produtos prontos. 1.500 unidades a R$2 cada. Então, a gente está falando aqui de R$3.000. Fizemos o nosso estoque aí de produtos prontos em R$3.000. Bom, o que aconteceu do outro lado dessa operação? O cliente me paga, mas ele só vai me pagar daqui a um mês. Então, o dinheiro não está vindo para o meu caixa ainda. O dinheiro ainda não trocou de mão. O dinheiro não trocou de mão, então é um direito que eu tenho a receber e ainda não recebi. Tá? Qual que é a conta que a gente tem aqui que encaixa com isso? Opa, contas a receber. Ou seja, é alguma coisa que eu ainda tenho a receber. Então, a gente já liquidou a venda, mas ainda não recebeu o valor. Essa vai ser a nossa conta, então. E aí, novamente, uma conta do ativo. Quando eu aumento meu ativo, eu estou fazendo o que? Eu estou debitando meu ativo. Então, vamos aqui escolher no campo aqui de débito, contas a receber, R$3.000. Beleza, gente? Eu sei que é um pouco confusa essa história de débito e crédito, mas assim, se você fizer com calma, você consegue entender. Tem que seguir aí os princípios que eu falei. Integralidade da operação, tempo da operação e entender as pontas envolvidas na operação. Os dois lados, sempre tem dois lados, tá bom? Vamos seguir para o próximo exercício aqui, então. Então, vamos lá, gente. Vamos aqui para o arquivo aqui da nossa segunda atividade. Então, a primeira coisa aqui que eu quero passar rapidamente é o seguinte. Todas as fórmulas aplicáveis às quatro abas de exercício aqui estão marcadas aqui nesta primeira aba aqui, fórmulas, tá, gente? Todas, tudo que vocês precisam para resolver esses exercícios aqui está nessa aba. Então, é só olhar a fórmula e aplicar, tá? Então, vamos lá, vou passar por alguns exercícios aqui para a gente entender mais ou menos. Então, vamos lá. Indicadores. Então, a gente tem aqui a nossa relação de indicadores, a gente tem aqui um balanço e o DRE da Brasil S.A. Vou escolher aqui um indicador aqui para resolver com vocês, que vai ser a relação entre dívidas e capital próprio, a gloriosa alavancagem financeira. A gente vê aqui que o balanço ele tem 2 anos e eu coloquei aqui 2 colunas para responder. Em alguns indicadores eles conseguiriam fazer dos 2 anos, outros só de 2009. Da forma que vocês entregarem, está tranquilo, desde que acerte os indicadores, tá? Então, vamos lá. A alavancagem financeira. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, venho aqui na nossa aba de fórmulas e vou procurar esse indicador, tá aqui, ó. Relação entre dívidas e capital próprio, alavancagem financeira. Ativo total dividido por patrimônio líquido. Tão simples quanto isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso balanço, vou olhar o valor do nosso ativo total, vou fazer aqui 2008, tá? Então, o valor do ativo total aqui, 2.756. E aí, eu vou dividir por patrimônio líquido, conforme estava ali, dizendo ali na... Opa, 275. Então, conforme está a nossa formulinha ali indicou, eu vou dividir o ativo total aqui de 2.756 pelo patrimônio líquido. Qual que é o nosso patrimônio líquido total aqui em 2008? 1.920. Tão simples quanto isso. Tá? Então, aqui a nossa relação entre aí, dívidas e capital próprio, nossa querida alavancagem financeira. Vou fazer aqui 2009 também, só para matar o exemplo, e a gente vai para o próximo já, tá? Então, nosso ativo total aqui de 2009 é 3.112. Vou dividir ele aqui pelo nosso patrimônio líquido total, que é de 2.269.
1,38. Então, a gente teve aí uma redução aí na relação entre as dívidas e o capital próprio. É só isso, tá, gente? Então, assim, pegou a fórmula aqui, identifica os valores aqui no balanço ou no DRE e faz aqui a conta, executa. Tão simples quanto isso, não tem segredo, tá bom? Não vou fazer muitos indicadores aqui, porque essa aqui acho que tá bem simples, não tem a necessidade aí, tá bom? Vamos para a próxima. Então vamos lá, gente. O próximo cara que a gente vai olhar aqui é a nossa análise CVL, custo, volume, lucro. Essa análise é super importante porque é ela que vai te indicar aí o ponto de equilíbrio de venda aí da sua operação, tá? Então, o que ela fala é exatamente como o nome diz, é a relação entre o custo, volume e o lucro, ou seja, ela vai te ajudar a entender a relação entre esses três fatores, né, entre o custo, o volume e o lucro, para você saber como você tem que, dado o custo do seu produto, qual volume você tem que ter para ou zerar o seu lucro, ou seja, não ter prejuízo, ou chegar num lucro aí que é o que você espera, que é a sua meta, tá bom? Então, essa é a função aí do CVL, da relação custo-volume-lucro. Vamos olhar como é que vamos responder alguns aqui, então. O que a gente tem aqui, gente? A gente tem aqui as informações importantes. Custo fixo previsto aí para o exercício que a gente está planejando. 250 mil. Tá? E aí a gente vai olhar aqui para os números que a gente tem aí já a nossa estimativa de demanda, né? O plano aí para venda e produção, composto de 4 produtos, A, B, C e D. Aí a gente tem o preço de venda de cada um deles, o custo variável unitário e a quantidade prevista aí de demanda para cada um deles, tá? Vai somar aqui R$69 mil, ou seja, esse aqui é o nosso mix, tá bom? Primeira coisa importante aqui, margem de contribuição. O que é a nossa margem de contribuição? Nada mais é do que o preço de venda menos o custo variável. Ou seja, em outras palavras, a margem de contribuição é um indicador muito importante porque ela te fala quando você vende o seu produto, tá? Depois que ele paga o próprio custo, quanto sobra para você para cuidar dos outros custos que você tem na empresa, tá bom? É isso que a margem de contribuição te dá, beleza? Então, vamos lá. Vamos preencher aqui a nossa planilha, a gente vai entendendo aqui o comportamento do de equilíbrio aí e da margem de contribuição em relação entre os dois. Então, assim, primeira coisa aqui, coloquei as fórmulas aqui para todo mundo. As fórmulas também estão aqui relativas à análise de custo, volume e lucro, também estão aqui na nossa aba de fórmulas, mas eu coloquei elas aqui nos cabeçalhos para facilitar um pouco mais a vida ainda, né? Então, vamos lá. Margem de contribuição unitária. Ou seja, a margem de contribuição unitária que a gente está falando aqui é em cash, é em dinheiro, quanto em valor. O que é? É o preço menos o custo variável, como a gente acabou de conversar. Então, vem aqui, vamos fazer aqui igual a B7 aqui, né? Que é a célula onde a gente encontra aqui o preço de venda, menos custo variável, que é 1,40, 2,60 para o produto A. Faz a mesma coisa aqui para o produto B, 2,22, 1,72 e 3,25. Beleza? Bom, segunda coisa que a gente vai olhar aqui, a margem de contribuição percentual, ou seja, a proporção entre a margem de contribuição e o preço de venda. Como é que a gente faz essa conta? Divide aqui a margem de contribuição em valor pelo preço de venda. Ok? Dividido, tá, gente? Não é subtração. Aí eu falei que é dividido e vou lá e subtraio, aí não dá certo, né? Então a gente tem aqui a nossa margem de contribuição percentual. Deixa eu acertar esse formato aqui. 35% no produto A, 60% no produto B, 40% no C e
55 no D. Beleza? Ótimo, então tá. Então aí a gente vai fazer o que agora? Vamos entender cada um desses produtos, qual é a participação dele dentro do mix, ou seja, quantos por cento cada um deles representa dentro do mix, em quantidade, tá? Então, o que vai ser aqui? A quantidade do produto dividida pela quantidade total demandada que a gente tem aqui também, tá bom? A gente usa isso para a gente poder chegar na margem de contribuição em reais aí de cada um desses produtos, tá? Do total de cada um desses produtos vendidos. Então, assim, para esses 30 mil aqui projetados de venda do produto A, essas 30 mil unidades do produto A, quanto isso vai me gerar de margem de contribuição? Ok? Então, assim, o que a gente faz aqui? Como a gente já tem o percentual, olha, a gente tinha duas formas de fazer aqui, tá? Ou a gente fazia o preço de venda menos o custo vezes os 30 mil, ou a gente faz aqui, ou a gente podia até já calcular aqui os 2,60 aqui pelos 30 mil, mas uma das formas de fazer, que é a direta, é você multiplicar o preço de venda pela quantidade demandada e depois pela margem percentual que você já calculou, tá bom? Qualquer uma das três formas funciona. Ou seja, aqui a gente calculou a margem de contribuição do produto dentro do mix com essa venda projetada, tá bom? E somando tudo aqui, a margem de contribuição total desse mix planejado aqui, tá bom? A venda total vai ser o preço vezes a quantidade. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Bom, feito isso, a gente já achou aqui os nossos números básicos. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular o nosso ponto de equilíbrio em quantidade, ou seja, em unidades vendidas, tá? Então, para fazer isso, a gente faz o quê? Formulinha aqui, tá? Só dá uma olhada na fórmula e vamos aplicar aqui. Qual que é a fórmula do nosso querido ponto de equilíbrio? Vai ser o custo fixo, são os 250 mil reais, dividido pelo quê? Pela soma da margem de contribuição de produtos, dividida pela quantidade total, tá bom? Tão simples quanto isso, tá, gente? Vamos fazer aqui, então. Nosso custo fixo. Soma da margem de contribuição. Quantidade total. O ponto de equilíbrio vai ser, de novo, igual a custo fixo dividido por soma da margem de contribuição dividida pela quantidade total. Beleza? Chegamos aqui, então, a um ponto de equilíbrio em 108.692 unidades. Ou seja, o que isso quer dizer? Que você precisa vender de fato, em unidades, são essas 108 mil aqui para chegar no seu ponto de equilíbrio, tá bom? Bom, feito isso aí, a gente já pode olhar aqui para as nossas margens aí proporcionais aqui para cada produto, tá bom? Então vamos lá. Então a gente consultaria aqui novamente a nossa querida aba de fórmulas, tá bom? E aí a gente vai identificar o quê? O que é aqui a quantidade proporcional? Como é que a gente vai calcular? A gente vai pegar a participação aqui projetada, tá ok? Então, produto A são os 43%, e vai multiplicar pela nossa quantidade aí do ponto de equilíbrio,
para chegar em quantas unidades a gente precisa aí vender do produto A para zerar aí o nosso lucro, para zerar o nosso resultado, beleza? Fazemos isso para os outros 3 produtos, ok? Chegamos aqui na composição do mix proporcional a essa aqui, que vai dar aí o nosso ponto de equilíbrio, tá ok? E aí, feito isso, a gente vai entender aqui a nossa margem de contribuição proporcional também. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai simplesmente multiplicar aqui preço de venda vezes a margem de contribuição do produto vezes a nova quantidade proporcional aqui. Esqueci de bloquear a célula aqui. Beleza, gente? Então, fechamos aqui mais essa atividade. Tá faltando somar aqui, pô. Aqui, ó. Então, o que a gente entendeu aqui? Chegamos aqui na quantidade proporcional que a gente precisa e a margem de contribuição aí que a gente vai ter para cada produto com esse mix aqui, tá bom? O que a gente percebe? Qual é a análise que se faz? A gente percebe aqui, no momento de planejamento, que assim, a quantidade demandada não está dando conta do nosso custo fixo. E aí isso precisa ir para replanejamento, que a gente tem que aumentar, e nesse caso tem que aumentar muito a quantidade vendida, tá? De 69 mil no total, aqui a gente tem que partir para um mix de 108 mil unidades, tá bom, gente? É comum acontecer isso? É bastante comum. Você prepara um planejamento, porque vamos entender o seguinte, a realidade do negócio, ela não obedece à necessidade da empresa, tá? Então, é comum que, puta, você vai lá e faz um planejamento, você faz um planejamento baseado em quê? No mercado, nos clientes, na realidade da venda. E muitas vezes pode ser que ela não esteja aderente à necessidade do custo fixo da empresa. Então, você vai ter que repensar o seu planejamento. Por outro lado, se a gente estivesse aí com uma folga aqui, se a nossa quantidade demandada planejada estivesse acima do necessário para a gente atingir aqui o nosso ponto de equilíbrio, aí a gente teria o que a gente chama de margem de segurança. Tá? Não é o nosso caso aqui, mas é assim que as coisas funcionam, tá bom? Essa planilha aqui vocês fizeram, gente, guarda, vocês podem utilizar isso aqui, é só incluir as linhas aqui que forem necessárias, mas vocês podem variar aqui de acordo com a necessidade de vocês, tanto quantidade quanto custo e preço de venda, para vocês fazerem outros cálculos aí e praticarem ou até fazerem as análises aí no trabalho de vocês, beleza? Então vamos lá aí para os nossos cálculos aí de análise de investimentos. Então vamos lá, gente, de novo. Só consultar aqui a nossa aba de fórmulas, tá? Valor futuro está aqui, valor presente está aqui, valor presente líquido está aqui, que vai ser o valor presente, vai ser o custo aí do investimento menos o valor presente. Valor futuro com períodos múltiplos, valor presente com períodos múltiplos, o VPL aqui com períodos múltiplos. Então, assim, vamos relembrar o que a gente viu na aula gravada. A gente trabalha ou com período único ou com períodos múltiplos. E o que vai mudar na fórmula, basicamente, você... lembrando que a gente está falando aqui de compensação, de remuneração composta, ou seja, de juros compostos, a gente vai sempre colocar lá, elevar aí a nossa taxa, o mais a taxa AM, tá bom? Então, vamos lá.
Eu vou fazer 2 exercícios aqui, e aí os outros 2 acho que vocês conseguem fazer sem grande dificuldade, só acompanhando. Então, o primeiro deles, qual o valor presente de um investimento cujo valor daqui a um ano é 175 mil e a taxa é de 10%? Estamos falando aqui de um período único, beleza? Qual que é a nossa fórmula do período único? Do valor presente. É o caixa no momento, o fluxo de caixa no momento 1, ou seja, um montante esperado, dividido por 1 mais a taxa, certo? Qual que é o nosso caixa aqui no período 1, no momento 1? 175 mil. Qual que é a nossa taxa? 10%. Então, vamos lá. 175 mil. 1,10, que é aqui 1 mais I, né? 1 mais a taxa. Deixa eu colocar aqui com o formato bonitinho. Ou simplesmente dividir um pelo outro. R$ 159.090,91. Esse é o valor presente, né, do investimento. O investimento que daqui a um ano vai valer R$ 175 mil, beleza? Vamos para o próximo aqui. Vamos para o valor presente aqui. Acho que esse aqui é melhor. Então, a gente está falando do que aqui? Um investimento que promete aí 4 fluxos de caixa de R$ 40 mil, tá? Com taxa de 13% ao período. Então, a gente tem 4 períodos e 4 fluxos aí de 40 mil, a taxa do período é 13%. Beleza? Vamos calcular o valor presente disso. Aqui, diferente do primeiro exercício, a gente está indo para um período múltiplos, né? Então, vamos olhar qual é que é o nosso cálculo do valor presente para períodos múltiplos. De novo, voltamos aqui na nossa aba de formulinha. Está aqui o cara, o valor presente de múltiplos períodos vai ser igual ao caixa no momento N, fluxo de caixa no momento N, dividido por 1 mais I elevado ao momento N. Beleza? Ao período N aqui. Então, o que a gente faz? Então, muito fácil aqui. Vamos lá, inclusive foi assim que eu fiz aqui no nosso gabarito. 4 fluxos de caixa de 40 mil. Olha lá, vamos marcar aqui qual é o momento, qual é o período de cada um deles aqui. 1, 2, 3, 4. Beleza? Vamos lá, gente. Como que é a nossa fórmula? Nossa fórmula é o fluxo do período dividido por 1 mais I, ou seja, 1,13, aqui 13 é a nossa taxa, elevado, desculpa, faltou dar o espaço aqui para ele bater o chapéuzinho, elevado a quanto? Elevado ao período. Chegamos no cara aqui do primeiro. Só copiar, como a gente já colocou os períodos embaixo, só a gente copiar e colar, ó. Vai pegar o período certo, tá bom? O que é o nosso valor presente? Nada mais é do que a soma do valor presente desses 4 fluxos aqui projetados. Ou seja, chegamos aqui, tá bom? 118.978,85. Beleza? Fácil. Assim, só aplicar a fórmula tá aqui na nossa aba de fórmulas. Não vai dar erro. Vocês vão conseguir fazer isso aqui tranquilamente. Vamos fazer os outros 2 que a gente já está aqui, né? Não vai? Então, vamos fazer aqui o exercício número 2. O valor futuro de um investimento cujo valor agora é de 75 mil reais. A gente está falando de um período de um ano, com taxa de 12%. De novo, a gente está falando aqui o período, então um período único, 12%. Bom, se para a gente trazer o valor presente, a gente divide. Para a gente levar o valor futuro, a gente simplesmente multiplica. Então tá, 75 mil reais
A nossa taxa aqui é de 12%, então vai ficar aqui 1,12. Belezinha? Simplesmente vou multiplicar aqui. Esse vezes esse. R$ 84.000. Chegamos. Tá bom? Vamos fazer a última aqui, que vai ser o nosso VPL aqui. Então tá, então o VPL aqui para um investimento que promete aí R$ 58.000, 6 fluxos de caixa. Aliás, desculpa, o custo do investimento, ou seja, quanto a gente desembolsa agora são R$ 58.000, ele vai me prometer me trazer de volta aí por esses R$ 58.000, 6 fluxos de caixa de 20 mil. Vamos ver como é que vai ficar isso aí, então? Então vamos lá. Vamos ver a nossa fórmula. Valor presente líquido para fluxos de caixa de períodos múltiplos. Vai ser o nosso investimento inicial menos o fluxo de caixa descontado aí, o valor presente de cada um dos fluxos. Tá bom? Então vamos ver como é que vai, quanto é que vai dar isso. Então, o nosso investimento inicial é de menos R$ 58.000. Certo? Bom, falamos aqui então que são 6 fluxos de R$ 20.000 cada. Vamos fazer o mesmo esqueminha aqui, maroto, que a gente já fez aqui em cima, para acelerar aqui o nosso processo. Então, marquei cada um dos períodos aqui. E a nossa taxa é de 9%, certo? Então, beleza. Então, o que a gente faz aqui? Vamos aplicar a nossa fórmula, que vai ser igual a os nossos 20 mil aqui, dividido por mais I, ou seja, 1,09, elevado ao período. Beleza? Vou fazer para todo mundo aqui. Temos aqui os valores aí de cada um dos fluxos de caixa já descontados aí a valor presente. Para eu ter então o valor presente disso, é só somar os 6. E para ter o valor presente líquido, é só a gente fazer aqui a subtração, tá bom? Então, nesse caso, na verdade, a gente soma, né? Aqui, como a gente já colocou o valor negativo aqui do investimento inicial, a gente soma os dois. O que isso está me dizendo? Está me dizendo que eu estou comprando por R$ 58.000 um investimento que vale, na verdade, R$ 89.000. Ou seja, eu tenho um lucro aqui de 31 mil, então com certeza esse investimento deve ser comprado. Tá bom? Respondendo aqui a nossa pergunta. Beleza? Facinho. Ótimo, vamos para o final agora, que é o nosso payback. E é isso aí, gente, vamos lá. Payback. Vamos olhar aqui nossos dados. A gente está falando aí de um investimento inicial de R$ 80.000, ou seja, uma saída de caixa negativa, ou seja, estou mandando dinheiro para fora, de R$ 80.000. E esse investimento ele me promete aí trazer fluxos anuais de R$ 17.000, tá? Aí a gente tem uma taxa de 10%, que é a taxa esperada aí de desconto desse projeto. O que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos retomar aqui o conceito. O que é o payback? O payback ele determina em quanto tempo o seu investimento vai se pagar, ou seja, em quanto tempo os fluxos de caixa gerados pelo projeto vão zerar aí o desembolso aí vão compensar aí o desembolso do inicial, tá? Quando a gente fala do payback simples, a gente simplesmente coloca esses caras aí na linha do tempo, para analisar e entender quando é que ele chega, mas aí a gente tem que voltar, é importante a gente voltar ao nosso conceito, que é o seguinte, o valor do dinheiro muda ao longo do tempo, como a gente viu na aula aí gravada, tá? Então,
como é que a gente vai fazer isso? O payback simples ele pode ser simplesmente calculado dividindo aí o valor do investimento inicial pelo valor dos fluxos projetados. Mas assim, para análise, ou seja, se você está cuidando de um projeto e vai apresentar o payback para alguém, é super importante você fazer a estratificação dele, tá? Colocar nesse formatinho aqui de extrato, tá? Então vamos lá. Que é um ponto importante que bastante gente que me mandou o exercício errou. Esses 80 mil reais aqui são investimento inicial, ou seja, é o que você está desembolsando, portanto é negativo. Do jeito que eu fiz a planilhinha aqui para vocês, colocou os 80 mil, ele já vai projetando o saldo aqui, tá bom? Bom, 80 mil de saída no momento zero, ou seja, agora. E aí, para cada um dos períodos posteriores, eu vou ter aqui 17 mil reais positivo. E à medida que você vai colocando aqui os 17 mil reais, ele já vai aqui automaticamente atualizando o saldo ainda do projeto, tá? Deixa eu apagar aqui o contato, depois a gente conversa sobre ele. Bom, gente, beleza. Então tá aqui, tá estratificado. Menos 80 mil de saída, a gente tem o saldo aqui e à medida que o dinheiro vai batendo, vai entrando, vai diminuindo o saldo negativo do projeto, até que em algum momento do quinto ano, do quinto ano, esse projeto já zerou, já se pagou, tá bom? Então a gente sabe aqui que esse projeto se zerou em 4 anos e alguns meses, tá? Como é que a gente faz essa conta aqui? Muito fácil, muito simples. Vamos dividir os 80 mil do investimento inicial pelo valor dos fluxos projetados aí que esse projeto vai gerar. 4,7 anos. Beleza? Facinho, facinho. Então vamos agora para o nosso querido payback descontado. Então a planilhinha aqui está fácil também. Então vamos lá. Menos 80 mil. Como é que vai ficar aqui? Mesma coisa, gente. A gente vai trazer o valor presente de cada um dos fluxos aí que estão projetados. Então vai ser igual a o C7 aqui, né? Dividido por 1 mais a nossa taxa de 10% então é 1,1, elevado ao período. De novo isso, desculpa, gente. Deixa eu arrumar isso aqui. Elevado ao período. Beleza? Então a gente aplica isso aqui para os outros anos. Bom, coisa importante, a gente já falei disso na aula gravada, mas aqui está novamente para a gente lembrar por que é importante a gente olhar para o payback descontado. Porque ele porque a gente tem isso do valor do dinheiro mudar ao longo do tempo, né? Então, o que você compra com R$1 hoje não é a mesma coisa que você vai conseguir comprar com R$1 daqui a um ano. E aí, quando a gente desconta, obviamente, então a gente acaba estendendo o prazo aí necessário para que o investimento se pague. Tá? E aí, aqui a gente está olhando para um projeto que, assim, pelo playback simples, ele está se pagando aqui em 4,7 anos, e pelo descontado ele está indo aqui para 6 anos e pouquinho. Tá? Gente, aqui a gente está olhando para um projeto de curto prazo, de curto prazo não, mas um projeto de poucos anos aí para atingir o payback. Tá? É um prazo curto aqui a gente está olhando. Pensa, como eu falei na aula, pensa em um projeto que é um projeto que vai se pagar aí ao longo de 20, 25 anos. Você está falando de uma nova planta, por exemplo, pode ser até mais que isso. Tá? Então, assim, aí começa a ser muito significativa a diferença entre um e outro. Por isso que é sempre importante vocês tentarem fazer os dois, tá ok? Então, vamos calcular aqui o nosso payback descontado. A gente sabe aqui, olhando para a nossa planilha, para o nosso extrato, que o payback vai ser atingido no 7º ano, ou seja, com 6 anos e alguma coisa aqui
de projeto. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui dos meses? De novo, olhando aqui na nossa aba de fórmulas, a gente tem aqui como é que a gente vai calcular aí os meses aí do payback composto, tá? Descontado. Então, vamos lá, vai ser isso aqui. Vai ser o saldo final do penúltimo ano, ou seja, este cara aqui, e aí é importante se lembrar de pelo menos para a gente já inverter o valor dele, tá? Que está negativo. Este cara vai ser dividido pelo quê? Pelo saldo do último, pelo saldo final do último ano, ou seja, pelo saldo positivo que a gente teve, menos o saldo final do ano anterior, divididos por 12, tá? Então, vai ser o quê? Vai ser isso aqui, ó. Este valor menos este. Opa, esqueci de pôr entre parênteses aqui. Dividido por 12. E aí é só a gente fazer aqui a divisão de um pelo outro. Então, a gente está falando aqui de 6 anos e 8 meses para atingir aí o payback descontado. Beleza, gente? Então, assim, tudo que eu coloquei aqui eu já tinha passado para vocês naquele gabarito das fórmulas, tá? Acho que a execução aqui dos exercícios vai ajudar a clarear um pouco para vocês aí para entenderem a execução. Assim, gente, é fórmula, mas são fórmulas simples, tá? Então, às vezes pode parecer complexo, e tem aquela coisa que eu sempre falo, que a contabilidade é uma coisa chata, mas assim, gente, é só fazer com calma, é só fazer na tranquilidade que tá tudo bem, tá? Vocês fazendo na tranquilidade, vocês vão conseguir entregar isso aqui sem problema nenhum, tá bom? Aproveitando aqui a oportunidade para falar um pouquinho do quiz, assim, o quiz está muito fácil, tá bom? São 10 questões, dessas 10 questões, 5 delas são conceituais, as questões conceituais todas são todas elas a gente tem constam nos slides que a gente olhou aí ao longo das aulas, tá? Não tem nada que eu esteja perguntando lá que não esteja nos slides, então tá muito fácil de fazer, beleza? E as contas também, as questões aí de cálculo também estão basicamente são as mesmas coisas que a gente olhou aqui, eu só mudei alguns valores e taxas, mas está muito fácil de fazer. Tá? Então, vocês vão conseguir fazer sem grandes preocupações, principalmente depois de acompanhar esse vídeo aqui, tá bom? Então, espero ter ajudado. Vou falar aqui de novo, se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem alguns dias pela frente aí, manda e-mail, tá? Eu já tinha falado disso para vocês, eu recebi algumas atividades erradas e sem receber nenhuma dúvida antes. Gente, manda dúvida. É mais fácil me perguntar a dúvida e esperar um pouquinho do que ter que fazer 2 vezes, entendeu? Mas tudo bem. Não estou dando bronca. É só o toque que, assim, quando a gente fala para mandar dúvida, manda dúvida que é mais fácil. A gente está aqui para isso, tá bom? Então, assim, ao longo dos próximos dias aí, que a gente tem até o próximo, até acabar o prazo, fique à vontade para mandar e-mail. Vou responder o mais rápido possível se vier e-mail de dúvidas. E é isso aí, tá bom? Bons estudos para vocês. Espero que todos tenham sucesso aí, não só no MBA e na pós-graduação aqui, mas ao longo da carreira. Continue investindo no conhecimento, isso é super importante. E desejo sucesso a todos. Todo mundo tem meus contatos aí. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, vai ser um prazer manter a conexão com vocês, tá bom? Muito obrigado e tudo de bom para vocês. Sucesso, bons estudos.